né? O importante é a gente ter essas gravações para lembrar algumas coisas que não lembrava mais, a memória realmente falha, né? Como é, Priscila? Não é velhice, é o quê? Velheira. Ah, isso mesmo, então. Bom dia para todos e todas. Apesar do cansaço, fico muito feliz sempre de estar com vocês aqui, num sábado de manhã, gosto de lembrar, né, porque tem tanta gente falando que a gente é hipócrita, que a gente não trabalha, que a gente tem que trabalhar. O nosso procurador daqui, não sei se vocês viram, mas moveu uma ação contra a Universidade Federal de Uberlândia, pedindo para os professores devolverem o dinheiro, porque não deram aula nesse semestre. Então, um tanto de interpretações da nossa jornada de trabalho, né, então eu tenho que insistir o quanto a gente trabalha, o quanto nós não deixamos, né, Polly, de trabalhar um segundo sequer, mesmo que não seja com aulas, mas a nossa carga horária não é só aulas, então isso me deixou realmente muito consternada essa semana, porque é de um absurdo que não tem lugar, né, de eu entender. Mas hoje é o dia da gente pensar no que fizemos até aqui e como é que nós podemos trilhar esse caminho para a gente em 2021, apesar e com esse cenário, né, o que é possível fazer, como nós avaliamos esse tempo até agora. Então, o objetivo de hoje é a gente conversar sobre isso. Eu vou mostrar para vocês do questionário, né, que achei que foi legal, apesar de não ter a fala, mas assim, é bom para a gente ter essas referências de partida, pelo menos como é que vocês compreenderam essa caminhada até aqui, como é que vocês viram, quais sugestões, quais indicações, quais apontamentos, quais reflexões sobre esse processo também vivido. Então, nós vamos tentar fazer um pouco isso hoje. A minha proposta para vocês é isso, o compartilhar, a ideia era essa, né, com pares, trilhar este caminho que nós vamos percorrer a partir de 2021. Claro que também, né, a gente não... eu, Léo e Gabriel conversando um pouco sobre isso, quer dizer que a gente também vai fazer um planejamento a partir desse contexto que estamos. Depois, quando isso for alterado, ou a gente sentir necessidade também de qualquer mudança, a gente pode fazer isso no meio do caminho, né? Mas é que a gente tinha planejado para nesse tempo, já tivemos 5 encontros até aqui, agora fazer pelo menos esse processo de retomar, conversar um pouco sobre o que fizemos. Tudo bem? Pode ser por aí? Eu sei que teve gente que não conseguiu fazer o formulário, eu sei que ficou mesmo muito em cima da hora, quero dizer que é porque na segunda-feira eu não tive, geralmente eu mando mensagem para vocês na segunda, mas essa semana nós ficamos sem internet segunda. E aí a minha semana foi tudo tumultuada por conta disso, porque eu perdi um dia, e foi das 8 da manhã até a meia-noite. A Vivo teve um problema na rede, nós aqui em casa somos Vivo, então por isso acabou atrasando o nosso formulário, e eu sei que ficou em cima da hora. Mas quem preencheu, eu acho que foi importante, porque aí a gente pode partir dessa referência, mas não quer dizer que também vocês não podem aqui dizer outras coisas, complementar, dizer o que não coube lá no formulário, o que teve e sentiu de ausência lá, tá certo? Vamos partir dessa ideia. Então, essa arte linda que Gabriel fez para nós, né, de que essa mesma ideia do caminho, e aí eu fui retomando, gente, tudo que a gente já fez, assim, né, o nosso primeiro encontro, o nosso registro do primeiro encontro com algumas pessoas, as palavras que nós registramos como palavras que foram importantes naquele dia, as nossas fotos de gente aqui do grupo, eu consegui perceber aqui hoje, porque Gabriel já me perguntou não sei quantas vezes quem que está faltando, só que eu olho, e eu vou na lista, e eu volto, é um trabalho e não consegui, até porque também não conheço todo mundo,
né? Conheço pela imagem. Então, já vi que a Guta, por exemplo, não está aqui. Então, depois nós temos que ainda colocar as pessoas que não estão, ampliar nosso registro também de foto, né? Porque a ideia é colocar isso também nas nossas redes. Aqui foi o nosso Padlet, que eu ainda vi também que tem algumas pessoas que não fizeram, mas muitas também colocaram essa semana. Acho importante que depois ele gera um PDF, que é aquele que a gente vai ter também da nossa história, das nossas apresentações. Então, esse é vamos dizer assim, o reconhecimento do grupo, né? Com as pessoas, quem somos. E aí, aqui também, do formulário que a gente preencheu lá no que nós chamamos de inscrição mesmo, né? Que não sei se vocês lembram, era um formulário Google, que vocês também colocaram várias outras coisas, música e tal, que a gente não teve tempo nem de trabalhar com isso esse semestre, mas a ideia é que temos ainda lá os registros. Então, são 31,6 de estudantes de graduação, 23 de pós, 18,4 de professores da educação básica e 15,8 de professores universitários. Um percentual menor, mas existente, de gente dos movimentos sociais e profissionais da educação, ou profissionais de áreas diversas, né? Não só... porque aqui talvez tenha ficado os profissionais de outras áreas na sociedade como um todo, né? Nesse perfil. Se alguém quiser falar, essa hoje funcionalidade também da levantar a mão, tá, gente? Porque aí a gente vai conversando. Fizemos o Em Leitura, né? Fizemos 2 encontros com Em Leitura, que nós decidimos pelo livro Educação como Prática da Liberdade. Um deles, inclusive, foi na morte do Quino, a gente homenageou a Mafalda. Decidimos como é que seria a nossa metodologia ou organização para fazer o Em Leitura também, que a gente tentou usar isso, e aí fizemos as sínteses possíveis por meio dos vídeos, que eu sei que tem muita gente pensando assim, nossa, esqueci de mandar, nossa, não mandei, tem muita gente que não mandou mesmo. Nós só temos 7 vídeos, e nós somos hoje 38 pessoas, então... tá faltando muita gente, mas eu entendi também que é o momento, vamos deixar isso assim, até a gente retomar lá em fevereiro, mas acho importante que faça o registro por este movimento da síntese, né? Vamos ver se vai funcionar uma coisa, vejam se vocês ouvem o que eu vou colocar. Ouvem? Não? Não. Então não funcionou. Não. Tá bom. Vi que não funcionou, então. Depois eu mando para vocês pelo WhatsApp. Na verdade, eu fiz um mix dos vídeos por áudio, assim, ficando um pouco o movimento de como é que as pessoas que mandaram os registros do Educação como Prática da Liberdade registraram o que do livro ficou, né? Essa era a ideia, assim. Então, com essas pessoas que já mandaram, mas é importante que a gente depois... que a gente complete isso, né, que a gente registre essa síntese possível para a gente poder ter esse registro também. Fala, Léo. Talvez o vídeo não seja o melhor formato para o grupo, talvez pessoas não se sintam confortáveis com o vídeo. A gente pode pensar em outros formatos também. Pode ser uma sugestão aí para a gente discutir. Uma alternativa, né? Podemos pensar, eu acho que sim. Acho que temos que ver qual é a melhor. Agora, é muito difícil, né? Nesse meio nosso aqui, é muito difícil de como é que a gente vai registrar. E a ideia, tanto que na época a gente falou, pode ser áudio também, mas pode ser um vídeo, né? Para a gente ter, na verdade, a oportunidade de falar como é que foi a leitura do livro. Mas pelas avaliações, pelos preenchimentos do formulário, eu também vi que teve gente que no tempo foi difícil a leitura, o acompanhamento do em leitura. Então, são tempos mesmo que eu estou avaliando que são diferentes.
e que, portanto, talvez o prazo tenha que ser maior, a gente veja aí como é que a gente vai fazer, inclusive, esse em leitura para os próximos caminhos nossos. O nosso Encontros, né, que foi a jornada, foi nossa primeira jornada, que foi com a Unicamp, também só para a gente lembrar aqui o caminho percorrido. O segundo Encontros, que foi com as duas colegas, uma da Unila e outra da UFAL, Ana Paula e Catarina, que nós fizemos no nosso último encontro, inclusive, 21 de novembro. As nossas redes sociais que bombam, né, porque a Gabriel é que cuida disso, nosso Instagram, nossa página na internet, nosso canal no YouTube. Eu tenho uma colega da faculdade, da FACED aqui, que ela fala para mim, nossa, como é que você dá conta? Eu falo, não sou eu. Se fosse, ia ser numa velocidade bem mais lenta, mas é o Gabriel que faz esse processo aí para a gente, e acompanha, e posta, e chama a gente para ir lá ver, curtir e tudo mais, que eu acho que é importante, porque dá visibilidade, assim, no sentido de daí tem gente que já entrou em contato, né, quer entrar para o círculo, até uma situação que nós vamos ter que definir o ano que vem, porque eu falei que esse ano a gente ia ainda fechar o ano, e depois a gente ia pensar como é que a gente faria isso para o ano que vem. Então, é uma questão que nós vamos ter que decidir também. Também fizemos, né, uma primeira reunião, a segunda reunião vai ser agora na segunda-feira, do centenário, então também topamos participar do centenário com... Esse é o selo que nós fizemos, UFO Unicamp, mas com ações que vão ser diversas e podemos, a partir dali. E aí eu fiquei com essa pergunta para a gente pensar aí no formulário que vamos ver como as respostas vieram, né? O que eu fiquei pensando, será que fizemos uma caminhada corajosa, uma olhada da raiva digna, do amor revolucionário, da esperança combatente de Paulo Freire? Quando eu vejo tudo que nós fizemos, eu acho que sim, né, nós mesmo que seja no pouco tempo, mas ainda fizemos muitas coisas, encontramos com pessoas, estudamos, nos envolvemos no centenário, quer dizer, num curto espaço de tempo, porque a gente começou no dia 19 de setembro, gente. Então, penso que tem muito trabalho aqui, né, e reconhecer isso é importante até para a gente entender nossos cansaços. E aí, eu fui fazendo algumas perguntas muito pontuais, assim, né, no formulário, para a gente ver como que a gente pensaria o planejamento, então. Então, especialmente do encontros, né, se avaliavam que foi ótimo, bom, regular, talvez aqui precisasse também do não se aplica, porque eu sei que teve gente, por exemplo, que não conseguiu participar do encontros, né, mas enfim, agora foi. Então, 88,9 respondeu que foi ótimo, e 11,1 que foi bom, não teve nenhum regular. Então, estou entendendo que esse foi um movimento interessante, que deve permanecer, sim, e tem alguém que achou que não. Mas é muito pequeno o número, né, frente ao total de 96,2 aí. E aí, quais foram as sugestões, que também lá naquele campo das sugestões, em relação ao encontros que foram colocadas? Primeiro, continuar trazendo pessoas, e aí sugeriram um nome, a professora Ivanilde, do Pará, e sugestões amorosas, que assim ficou escrito, que poderiam, e essa é uma questão interessante, né, porque é isso que o Léo falou, assim, o vídeo não deu, assim, para a gente ter um pouco mais da expressividade do que foi a leitura do Educação como Prática da Liberdade, pelo menos nesse momento, né. Então, a sugestão amorosa é que alguns encontros poderiam ser focados na explanação de categorias de Paulo, feita por educadores como uma aula mesmo, e algum momento para conversa introdutória sobre o livro que será lido. As duas sugestões são partindo da ideia de que nem todos têm a mesma familiaridade e facilidade com as obras. Vê, a Priscila vai me ajudar, assim, a ideia do Café com Paulo Freire nessas leituras que estão sendo feitas, tem um pouco isso, né, vem uma pessoa e faz um contexto de 15 minutos, assim, o contexto do livro, o contexto de onde surge e tal. Eu gosto muito disso,
Na verdade, se Léo e Gabriel lembrarem, no começo a gente pensou em fazer isso, mas aí nós, né, os meninos me convenceram de que não era aula, que eu não era professora. Que eu não era professora e que então a gente tinha que deixar o debate acontecer, porque eram as pessoas que iam trazer as leituras. E acho que ficou legal também. Não estou achando que não foi bom, mas acho que essa sugestão é para a gente cuidar um pouco mais desse estudo, talvez, né? Eu acho que quem deu a sugestão é pensar assim, ó, o estudo, como tem pessoas com leituras diferentes, tem também compreensões diferentes. Então, talvez a gente precisasse partir de um contexto, apresentar categorias que são chaves ali, e a gente pode pensar nisso, talvez uma dupla ficar responsável, não precisa sermos nós, né? Uma dupla fica responsável pelo apontamento das categorias, outra do contexto, né? Acho que aí a gente tem que pensar como que a gente pode ler essa sugestão aqui, no sentido de ampliar o que fizemos no Em Leitura. Aqui é no Encontros, né, gente? É no Encontros. Mas estava falando mais, no Encontros, que diz que é de quando a gente chama as pessoas. Aqui é do Em Leituras também, a avaliação que foi ótimo de 85,2%, as outras não saíram o percentual, mas em menor bom. Infelizmente não consegui participar, tá vendo? Faltou esse, né? Não se aplica porque tem gente que não conseguiu participar dos momentos do Em Leitura. Gostaria que esses momentos acontecessem mais vezes, também apareceu como essa ideia da leitura coletiva, uma questão importante, né? Que a gente, então, na hora de organizar esses tempos no nosso cronograma, pensar isso, né? Que é uma dúvida também que nós ficamos, assim, porque lembra que eu falei que talvez a gente pudesse colocar o Em Leitura, porque a gente pulou e depois a gente voltou no livro. E aí teve gente que avaliou que ficou longe a discussão do livro, né? Mas, ao mesmo tempo, o Gabriel também apontou, e eu acho que outras pessoas também disseram isso, que esse tempo propiciou também para alguns a leitura, porque se tivesse sido concentrado, talvez não conseguiria ler o livro inteiro. Então, olha como talvez demore, né, no tempo, mas, ao mesmo tempo, esse tempo propicia que alguém leia. Então, a gente vai ter que pensar aí numa organização que dê conta de atender vocês, né, no sentido de o que vai ser melhor, como é que é melhor fazer essa organização. E também se deve permanecer um Em Leituras em 2021, todo mundo falou que sim, que acha que deve permanecer um Em Leituras, é uma questão. E aí também a sugestão do Em Leituras, termos um fechamento após as leituras com registro dos pontos imprescindíveis, ou talvez uma abertura da obra com apresentação do sumário, capítulos, trazendo as ideias principais e as socializações de leitura serem a partir daí. As reflexões e socializações foram excelentes, mas senti que faltou algo. Fala, Léo. Você levantou a mãozinha ou sua mãozinha não está abaixada? Eu esqueci de abaixar, perdão. Baixei. Fala, Priscila. Então, eu até que coloquei essa sugestão, e eu queria trazer até a ideia um pouco do Café com Paulo Freire, o que eu sinto aqui, realidade Varginha, tá? Hoje nós estamos nacional, nós estamos com 32 cafés, então, assim, é uma diversidade muito grande. Mas algo que eu sempre venho colocando nas nossas reuniões de curadoria, a gente chega, não é um embate, mas, assim, uma dificuldade de colocar algo como sendo o padrão ali dos cafés, e que quando eu vejo a questão aqui do círculo, ideia na minha cabeça, tá? A primeira que vem seria assim, ó, o círculo, a gente tem essa proposta, até pelo nome, estudos e pesquisas, então a gente tem muito essa questão mesmo até da obra, de buscar ali, e o café, para mim, ele fica mais na questão das discussões, essa é a proposta do café. Só que quando eu vou trabalhar aqui na minha realidade, com as pessoas que participam do Café Varginha, a discussão ela é extremamente necessária, relevante nos contextos que a gente tem hoje. O café ele traz um tema mensal, né? A única obrigatoriedade que tem da rede é essa, é lançado ou uma categoria, ou uma temática importante, e todos os cafés aquele mês têm que discutir essa mesma temática. E eu sinto isso como uma dificuldade,
porque eu tenho muita gente no café que não tem leitura de Paulo Freire. Então, se a gente fala que essa nossa discussão, ela é pautada no ideário freiriano, como é que eu vou trazer uma discussão com esse grupo sem que a gente tenha um mínimo de contexto dentro de obra de Paulo Freire? Né? E aí, assim, quando eu coloco, eu entendo a colocação dos meninos de que não é aula mesmo, então talvez trazer num primeiro momento essa leitura de alguém que já tenha, não seja realmente assim a proposta ideal, porque é legal as pessoas extrapolarem aquilo que o outro traz, porque senão a gente tendencia a discussão, a gente vai partir sempre daquilo que foi apresentado, mas essa ideia de fechamento também eu acho que é muito interessante, porque a gente faz a leitura, traz alguns pontos, e aí no final, sim, talvez a partir das próprias contribuições de cada um, ou que a gente estabeleça que tem, para além da discussão aqui do nosso momento em leitura, que a gente tenha registro escrito, e que esse registro vai compor uma finalização desta obra, não sei. A própria questão da síntese, da leitura. Tem realmente gente que não tem facilidade, às vezes, até de mexer com o vídeo, né, e que acha que não vai ficar legal. Cards, aquela ideia, Camila, que você contou, de que no café a gente tem a proposta dos cards, né, que foram feitos por alguns artistas, que vão ser colocados na cesta básica e tudo mais. Então, talvez tenha gente que não queira fazer um vídeo, nem um áudio, mas talvez consiga montar um card, que traga ali uma ideia principal, e que a gente possa disparar também na rede, porque isso também faz parte do objetivo, né, que é realmente, assim, colocar a imagem de Paulo Freire conhecida, e as ideias. Então, eu penso que, assim, essa questão do registro de suma importância para a leitura da obra. E aqui o Léo está falando aqui, que eu também concordo, viu, Priscila? Na verdade, eu te vi falando, é uma fala que eu faço num outro grupo que eu participo, assim, que a gente precisa ter o registro, e no nosso caso, a gente pensou no vídeo e tudo, mas assim, é importante que seja escrito, né? Até para a gente também, no tempo histórico, assim, retomar as nossas leituras, o que produzimos sobre aquele livro, assim, o que nós trouxemos de sínteses possíveis, de interpretação, de compreensão da obra, né? Eu acho isso importante, e o Léo está aqui sugerindo, e essa pode ser talvez uma incorporação possível, que a gente faça uma carta coletiva, por exemplo. Quer falar, Léo? Não, eu estava ouvindo a Priscila aqui e veio isso na cabeça. Eu acho que, assim, porque o Paulo Freire ele faz várias cartas, né? Cartas a Cristina, enfim, ele gosta muito de conversas e de cartas. Talvez a gente, em homenagem, né? Não sei, eu pensei em pegar uma estética vinculada ao pensador, né? Acho que a gente pode ser livre, enfim, mas fazer um registro desse. Eu acho que cartas ficam legal, talvez conversas mesmo, a gente cria um diálogo ficcional ou não, como se fosse uma entrevista, enfim, os meios são vários, né, do registro, mas carta eu acho massa. Excelente. A Silvia também está falando aqui, ou uma expressão artística, diferentes formatos. Eu também acho, mas eu acho que é isso. Talvez até a gente não precise dizer que toda leitura exigirá uma carta nossa, mas podemos fazer desse e de outro a gente vê. Vai ser a carta, vai ser outra coisa, né? A gente não precisa ter uma mesma forma de registrar a leitura que a gente fez, mas essa talvez seja um bom movimento esse da carta, porque a escrita, se eu estou entendendo a fala de vocês, é algo que a gente já é muito nosso, né? É muito do nosso habitat. Então, talvez pudesse ser. Podemos fazer isso. O Rogério sugeriu que seja um documento compartilhado, a gente pode começar ali uma carta e todo mundo ir complementando, né? Eu queria só compartilhar da minha experiência, é que eu ensaiei várias vezes em fazer o vídeo, mas eu não fiquei à vontade com o vídeo, eu não consegui fazer. Eu peguei e tentei, falei,
mas não sei, parece que eu fiquei envergonhada do vídeo, não sei, mexeu com alguma coisa aqui que o vídeo para mim não foi uma tarefa legal, não. Aí, como eu fiquei lembrando de você falar do prazer de casa, eu falei, gente, mas eu não estou sentindo prazer, eu estou angustiada em fazer esse vídeo, então eu vou deixar o vídeo. E essa ideia de fazer algo escrito, compartilhado, eu estou vivenciando isso na disciplina que eu e a Elisa estamos ministrando juntas, e está muito legal, porque a cada aula, os alunos criam a gente chamou de diário de aprendizagem, e os alunos, com o documento compartilhado no Docs, eles vão fazendo um texto coletivo. Então, eu achei interessante, seja a carta, ou seja um texto que, após a leitura, cada um vai colocando suas impressões ali coletivamente, porque eu acho, sinceramente, parece que a escrita está mais próxima da gente, a gente fica mais à vontade com a escrita do que com o uso da imagem da gente ou da voz. Então, é algo que a gente pode pensar. Eu acho a escrita coletiva muito legal. Eu sinto bem à vontade. Aí vai ser prazer de casa mesmo. Ok, então, é porque eu tinha perdido meu caderninho aqui de registro, gente, não sei se vocês viram, até que eu achei ele na minha organização. Tá ok, Vinícius, tudo certo. Então, tudo bem, registrado, vamos ver se a gente consegue ainda fazer para educação como prática da liberdade, Poliana, porque aí, a partir da sua fala, assim, ó, ninguém se sinta obrigado a fazer o vídeo, se não quiser, participa da elaboração da carta, eu acho que a gente tem que fazer nesse círculo aqui, isso que você acabou de dizer mesmo. A única coisa que eu acho é que eu vou sempre tentar nos desafiar, né, porque eu também sofro para fazer vídeo, mas hoje eu já entendo assim, eu tenho que fazer, então eu tenho que fazer, mas eu tenho que fazer no sentido assim, ó, eu vou me desafiar a produzir isso porque acho que é importante para esta finalidade, mas eu sei que é um grande desafio, tem outros que a gente topa, tem outros que a gente também não quer nesse momento, talvez não agora no outro, enfim, acho que isso a gente aqui pode se organizar de formas diferentes para que a gente não se sinta obrigado a nada. Já chega o que a gente tem que fazer obrigado, né? Aqui que a gente consiga fazer as coisas nessa possibilidade de conciliar as coisas que a gente... É porque eu não estou conseguindo acompanhar o chat aqui, qualquer coisa vocês me falam para a gente poder avançar. Então, ok, então essa sugestão, a cartada atendida por nós, entendendo que então a carta nós vamos fazer nessa ideia de um fechamento, pelo menos do Educação como Prática da Liberdade, também como possibilidade de registro e de fechamento do livro, entendendo que a essência dessa proposta, né, como a Priscila disse aí, é que a gente tenha... É isso, nós não fizemos a leitura, então como é que nós vamos registrar essa leitura? É essa a ideia, né? Precisamos ter do círculo, essa foi a interpretação, a discussão, a análise, as categorias que chamaram atenção, né? Aí vamos andando. Em 2020, nós trabalhamos com encontros virtuais de 2 horas. Como Camila, eu só acho que o Rogério tinha levantado a mão, não sei se ele falou ou não. Não vi. Rogério, levantou a mão? Desculpa. Não, rapidinho, assim, só para fechar, mas na verdade tô na dúvida aqui, mas eu acho que já foi contemplado, é só pensando nessa questão do registro, sobre esse documento compartilhado, de fazer uma síntese aí, porque realmente, acho que todo mundo aqui, né, da sala de aula se sente mais à vontade com o texto escrito e consegue também ir repensando e modificando esse texto. Acho que o vídeo a gente tem mais, também não, nossa, eu gravei algumas vezes o vídeo, falei, não, agora eu tenho que enviar isso aqui mesmo, é porque eu fico assim, não, é a tarefa de casa, eu tenho que fazer essa tarefa aqui, senão eu vou perder ponto, assim, né, tem essa coisa de ir fechado. Mas, bom, sobre o texto, até voltando numa ideia que foi falado aí, acho que a Priscila falou, dessa questão das partes do texto, do sumário, acho que a gente podia ir pensando, eu pensei, na verdade, não só nisso, mas da gente tentar se organizar para fazer um texto, não é exatamente um fichamento, ou é um texto, nesse caso, nossas impressões, mas eu acho que a gente consegue se colocar as divisões já do texto lá, coloca algumas citações, e aí vem problematizando,
assim, acho que com um esqueleto, fazer as partes do texto e uma última parte como meio que impressões gerais ou alguma coisa do tipo, para a gente colocar essas outras questões, né, que, por exemplo, nos vídeos lá, teve gente que falou, fez outras leituras, né, fez muitas referências, então, assim, abre, né, vai para além do livro, mas a partir do livro que consegue fazer essas conexões, né. Então, acho que pode ser uma ideia interessante, e também nesse documento de texto, alguém até tinha, agora eu não vi quem lá no chat, mas tinha falado de expressões artísticas, dá para incorporar também, colocar alguma imagem nessa outra parte, assim, dá para colocar alguma questão, assim, né, outras formas de leitura, ou de expressar essa síntese sobre o livro, e aí a gente vai fazendo, eu acho bem interessante também essa ideia de um texto compartilhado que vai sendo ampliado aí, mas é só nesse sentido, assim, né, de pensar um esqueleto, porque a gente vai tendo várias ideias, mas se a gente coloca, não um roteiro exatamente, mas esse primeiro cronograma, aí cada pessoa fala, não, dessa parte aqui me tocou mais, e aí vai expandindo naquela parte, não, isso aqui eu acho que já ficou, entendeu? E aí a gente vai conseguindo fazer um documento mais robusto, assim, não é que tem que ficar uma coisa, né, virar um artigo, mas talvez porque não também, depois, não, isso aqui dá para virar uma publicação, eventualmente, entendeu? É só ajudando a pensar aqui. Isso mesmo, depois talvez, né, com as leituras que a gente vai fazendo, pode ser as leituras do círculo, né, dos livros, enfim. Mas, Rogério, eu estou querendo ver se você não faria isso, no sentido de propor essa estrutura aí que você chamou de esqueleto, de como é que seria... Eu pensei aqui do que você falou, um contexto, a problematização, a análise e impressões gerais, né? Como se fosse o esqueleto aí da redação. Mas talvez pudesse vocês pensarem no esqueleto, me mandarem, ou já começar lá mesmo para ver. Porque às vezes alguém tem outra ideia também de outro ponto que a gente não pensou, acrescenta lá, né? Então, mas no documento compartilhado, a gente vai conseguindo editar, mas talvez coloque uma seçãozinha lá de sugestões de organização também, para a gente ir pensando junto, porque essa questão de abrir o documento compartilhado, uma coisa que é interessante, que vamos pensar, a gente vai ficar um tempo aí até voltar os encontros no próximo ano. Mas aí, sei lá, não, vou ver se eu me debruço sobre isso aqui, a pessoa está fazendo alguma leitura, fazendo alguma coisa, e acrescenta, sabe? A gente vai tendo tempo, cada um no seu tempo vai acrescentando vai compondo esse texto, entende? Entendo. Coitado do Rogério, tá aí para defender o mestrado, já começando, deixa ele respirar, a gente vai pensando Mas eu abro aqui, assim, né, a demanda está acatada, eu vou abrir o documento, vou socializar e vamos ver se o pessoal vai construir, porque também a gente fez a leitura neste ano, e aí se deixa para muito depois, para começar a fazer isso, aí às vezes vai se perdendo, né? Então, a gente vai compondo. Também acho. E a ideia aqui, ó, a Priscila já está, né? O bom, gente, é isso. As ideias já estão pensando na revista, que realmente a gente pode depois pensar nisso, como é que a gente produz um material, né, que tenha tudo isso. No próprio texto nosso também pode ter, como o Rogério disse, muita gente na hora do vídeo falou de uma leitura que lembrou a leitura do Freire, então a gente pode dar sugestões de ampliação de leitura, né, nós podemos colocando, e aí talvez junto um pouquinho com a ideia da Silvia, de fazer outras formas também, um filme que você lembra, que você acha que aquela categoria do Freire está ali, que pode ver, né, uma música que a gente acha também que pode ser, enfim, acho que dá para a gente pensar muita coisa. Anotada aqui a ideia também da revista, com as nossas formas de expressão, né? O legal é que até assim, se a gente faz uma revista virtual, a pessoa ali tem o link, ela já clica, cai
lá no Insta do Círculo, já cai até nos vídeos de quem quiser continuar fazendo vídeo, que também fica interessante. Já faz o ISSN dessa revista, já coloca indexadores e vamos que vamos. Gente do céu, vocês pensam tanto para um sábado de manhã, eu tô assim espantada. Você tá sem áudio, Camila. Final de ano, hein, Laís? Que era para todo mundo estar aqui cansado, sem. Eu tô chocada. Mas eu queria só falar o seguinte: são muitas ideias, assim, eu acho que a sua ideia de colocar as pessoas para puxar essa forma de registro, eu acho que seria interessante. Definindo as datas do Em Leitura, a gente define as pessoas responsáveis tanto para trazer essa contextualização, tanto para definir a forma de registro, e aí a gente consegue construir uma variedade, porque as ideias, assim, são ótimas. Tudo que o povo vai falando, falou das cartas, eu, nossa, que bacana. Falou com o roteiro ali e tal, nossa, aí vai ficar massa demais. Então, assim, todo mundo vai trazendo alguma coisa que é super interessante, e às vezes essa variedade, ela vai surgir à medida que a gente se divide, e também não vai pesar para ninguém, né? Mesmo que o Rogério está aí quase na defesa, né, Rogério? E aí ficar responsável por uma vez, né? Acho que não pesa, acho que é só isso, assim. Super legal, Laís. Essa é uma avaliação que eu também faço, assim, acabou que a gente, né, fez o desenho desse tempo agora, porque a gente achou que era o começo, que tinha que dar né, colocar para andar. Mas agora que a gente colocou para andar, agora a gente é que vai delineando essas questões, né? E acho que isso é importante mesmo. Aí as pessoas que ficam responsáveis pelo Em Leitura pensam também na forma de fechamento. O que nós estamos indicando aqui é que é fundamental que esse grupo, toda vez que termine uma leitura de um livro, de uma obra, tenha uma forma de registro sobre isso, que a gente tenha uma forma de dizer como é que foi essa leitura, como é que foi o debate, como é que as discussões aconteceram no círculo, né? Beleza. Então, vamos caminhar? Alguém mais com a mãozinha levantada? Então, o Rogério já ficou desse Educação como Prática da Liberdade, o Rogério vai abrir o documento coletivo para a gente, tá certo? A ideia é uma carta, mas que todo mundo ali participe da elaboração, e essa primeira talvez não vá ficar melhor, né? Mas a gente vai aprendendo a fazer isso juntos também, né? Então, aí o encontro de 2 horas também é que teve um pouco mais de diferenças, assim, gente falando do modo remoto, que talvez no presencial a gente possa ter mais tempo. Isso tudo para a gente ainda é muito difícil da gente pensar, né, gente, porque... Só um minuto. Vocês sabem que a gente tem gente de fora, de Uberlândia, gente que participa porque o círculo é assim, né, então... Ei, Kátia, então nós vamos fazer isso, vamos ver como é que a gente... Eu acho que é uma coisa de cada vez, né? Por enquanto, o ensino os encontros são virtuais porque não tem outro jeito mesmo. Depende do dia a ser realizado, tem alguém que pede, inclusive, teve alguém que disse que é insuficiente. Aqui tá vendo que ficou um pouco, não tem muita, assim, uma maioria, né? Se a gente somar ótimo e bom, sim. Mas aqui há um pouco parece, de vontade de que seja um pouquinho maior. O que a gente acaba fazendo, né? A gente às vezes extrapola um pouquinho das 2 horas, especialmente quando a gente tem encontros lá, a gente extrapolou um pouco mais das 2 horas, né? Eu vou falar dos tempos todos, porque aí a gente para conversar, então. Aqui também eu perguntei se os encontros quinzenais eram ideal ou poderia ser mensal. Então, teve 70% que disse que é ideal e 25% que poderia ser mensal. E teve uma sugestão que poderia colocar a cada 20 dias, ou seja, um encontro num sábado, pula 2, outro encontro, pula 2, outro encontro. Que dá quase um mês, mas não dá um mês completo, né? Assim, essa é a proposição. E a outra, o horário de 9 horas ou 8h30, também
59%, 60% com 9 horas e 33% com 8h30. Teve gente que também sugeriu 8 horas e teve gente que sugeriu sair dos sábados. Fiquei pensando muito nisso, mas acho que essa questão de sair dos sábados, hoje a gente precisaria, porque aí eu queria só para ouvir vocês, assim, o meu entendimento é de que nós somos hoje mesmo, na verdade somos 39, a Carol tá aí, né, porque o Jonathan é um sujeito que já falou que ele vai participar do círculo de qualquer jeito, mas que esse ano ele não dava conta, então que ele vai participar a partir de 2021. Então, contando com ele, nós somos 39. 39, que nesse tempo aí que tivemos, tem gente que não respondeu o formulário. Então, agora, nesse tempo que nós vamos ter de férias também, minha intenção é conversar um pouco mais, assim, com as pessoas e ver se tem interesse mesmo de continuar, qual é o interesse, quais as dificuldades, para a gente ver quantos que vão ficar efetivamente, assim, né? Porque tem gente que também, não é que não possa, não posso participar flutuante? Pode. Mas quantos nós vamos ser? Porque esses que vamos ser, porque senão a gente leva em consideração aqueles que não vão participar efetivamente, né? E aí podemos fazer uma escolha que vai ser ruim para quem está se dispondo a permanecer no círculo. Que eu acho que é muito tranquilo, gente, porque esse foi o tempo para isso mesmo, para a gente se conhecer, para a gente ver se vai ser possível, né? Tem gente que, não sei se vai ser, se não vai ficar muito cansativo para minha carga, muita gente falou isso no formulário, que queria ter sido mais assíduo, mas que o tempo foi consumido pelo ensino remoto. Então, tudo isso acho que a gente tem que levar em consideração, mas o fato é que se for olhar, desculpem, se for olhar pelo que está registrado aqui, a gente permaneceria com as 2 horas, a gente permaneceria com os encontros quinzenais, e a gente permaneceria, aí aqui a gente ficaria com o horário das 9 horas, certo? Se for pensar naquilo que foi registrado no formulário. Agora eu escuto. Alguém tem algum apontamento disso daí, ou podemos fazer assim mesmo? Camila, para mim vai ser complicado, porque a gente ainda não tem como vai ser o horário no ano que vem, né? Então, eu acho que a gente pode deixar mesmo para resolver isso mais para frente do horário. Camila, bom dia. Oi? Bom dia, Ale, é que meu microfone tá... Bom dia, tudo bem? Tudo bem. Camila, eu acho que a gente podia deixar às 9, e se vier, porque às 8h30, o que acontece? Quando a gente dá aula na sexta-noite, é difícil, né? Nossa, é uma vergonha, né? Falar que 8h30 é tarde. Nossa, mas eu adoro acordar tarde. Mas a gente podia deixar às 9. E aí, a partir no primeiro encontro do ano que vem, a gente redefine, que assim todo mundo já terá a sua carga horária. A gente deixa só combinado o primeiro encontro do ano que vem, às 9 horas, aos sábados. Eu acho que poderia. Aí a gente rever, porque a gente já vai ter nosso novo horário, né, como professora. A gente Combinado. faz esse combinado e a gente, de novo, faz uma enquete nesse primeiro encontro, porque assim, todo mundo, né, até o ano que vem, eu acho que muita coisa pode mudar. Isso. E aí eu também já vou ter conversado com todo mundo, né, para ver essas questões aí que eu falei, e aí a gente define isso no primeiro, no primeiro momento nosso, que vão ter outras coisas também que nós vamos ter que fechar ali por conta dessa incerteza que temos hoje, né? Como é que vai ser nossos horários o ano que vem. Porque está tudo tão incerto, né? Fazer planejamento para o ano que vem está tão difícil. Mas eu quero deixar meu depoimento que eu gostei, sim, dos encontros remotos. Eu acho que possibilita a participação de mais pessoas.
E isso eu achei interessante. Agora, uma outra possibilidade também, se o ano que vem nós fizermos uma enquete, poderia ser durante a semana, caso todo mundo possa, né? Então, é uma outra coisa que a gente podia olhar, logo no primeiro encontro. Ok, combinado então. A gente faz um novo formulário para o ano que vem, quando a gente já tiver mais clareza de quais os nossos tempos, horários, certo? E especialmente dessa questão do horário de início, e tem essa sugestão também de a gente pensar no sábado, né? Infelizmente, ainda acho que mas vamos ver, quem sabe a gente consegue achar um horário comum com todo mundo, né? E aí é possível que seja também. Das respostas que tivemos neste formulário, todos que preencheram o formulário disseram que têm interesse em participar do círculo no ano de 2021, né? Então, como eu disse, nós somos 38, ainda falta um tanto de gente que não preencheu o formulário, inclusive tem gente que preencheu depois que eu peguei os dados, então esses eu também não tenho aqui, mas aí eu acho importante também isso, que todo mundo preencha, mesmo que não seja para esse nosso planejamento aqui, mas que seja depois para a gente poder compreender até quem é que quer e como quer. Nessa ideia da indicação da leitura, gente, vocês viram que eu fui um pouco diretiva, né? Um pouco, não muito. Eu coloquei o Oprimido e a Esperança. Por quê? Porque nessa ideia que a gente tem alguns que eu acho que não tem jeito de a gente não ler, entendeu? Então, já que temos que ler mesmo, então vamos enfrentar no começo, porque aí já são basilares, assim, eu vou chamar desse jeito, basilares para a compreensão do Paulo Freire, e às vezes porque em outras situações, né, vocês sabem, quem já convive comigo, eu peço para as pessoas escolherem o que quer ler do Paulo Freire, lê o que você quer. Mas aqui, num círculo, como diz a Priscila, que se propõe a estudar e pesquisar Paulo Freire, tem algumas coisas que a gente não pode deixar de conhecer. Então, eu sugeri esses dois. Na verdade, o Oprimido, entre os dois, recebeu maior número de adeptos. E a Pedagogia do Oprimido e Pedagogia dos Sonhos Possíveis, alguém sugeriu, e a Ação Cultural para a Liberdade de Outros Escritos, que eu também estou entendendo que vai ser um livro que nós vamos ler, né, mas nesse primeiro tempo, porque eu queria era já pensar para a estrutura do primeiro tempo, né, nem sei quanto tempo, vai ser um livro por semestre, não sei, isso também nós vamos ter que definir, neste tempo agora foi quase isso, né, nós usamos 2 encontros, foi uma disputa boa dos livros lá, 51% e 40%. Então, entende-se que também a Esperança também vai ser, né, o próximo, vamos dizer assim, porque aí a gente lê a Pedagogia do Oprimido e depois o reencontro da pedagogia, que é a Pedagogia da Esperança. Então, estou entendendo que essa vai ser a nossa opção aí, talvez, por exemplo, eu fico pensando, isso a pergunta eu não fiz, né? Dois encontros só é o bastante para a discussão do livro? Nós ali, naquele momento, entendemos que para a educação como prática da liberdade foi, mas será que Pedagogia do Oprimido em 2 encontros? Eu fico achando que é pouco. Então, é bem denso, isso mesmo. Então, talvez a gente tenha que ampliar o tempo de leitura do Pedagogia do Oprimido, né? Para a gente fazer num tempo maior, até para dar tempo. E aí, algumas sugestões que foram colocadas, gente, que eu queria compartilhar com vocês. Os encontros são muito ricos, a produção a partir deles criativa, com vídeos, música, é difícil imaginar como contribuir com mais sugestões. O site é sensacional, já estou compartilhando com amigos e professores, talvez pudéssemos dar espaço para membros do grupo apresentar trabalhos ligados a Freire. Intercalar reuniões com encontros com outra configuração, já pensando na jornada, eu acho que aqui a jornada é o centenário, né, como é que a gente faz essa articulação do que nós vamos fazer no centenário com o que nós vamos fazer aqui no círculo. Essa foi uma boa lembrança, assim, dessas sugestões, porque senão nós vamos ficar com muita coisa, né, nós que vamos participar também do centenário, então articular essas ações aí.
produzir pesquisas coletivas usando como referencial Paulo Freire, proporcionar um diálogo entre o CPF e a comunidade, a fim de apresentar o Paulo Freire e todo o seu ideal utópico. E um projeto dialogando com o antagonista, buscar o diálogo com comunidades de igrejas neopentecostais e o pelejante podcast temporada 3. Acho que é temporada 2, né? Porque a temporada 3 nós ainda não fizemos a 2. Então, essas foram sugestões que vieram, que eu acho que, né, ficam no nosso horizonte para a gente pensar aqui como é que a gente faz isso, esse diálogo, ampliar o nosso diálogo com as pessoas e a comunidade, como a gente faz esse diálogo, inclusive, nesse projeto aí, pensando nessas igrejas neopentecostais e outras, né, assim, aqui, especialmente, aí também, acho que em cada região das pessoas que participam daqui, existem vários movimentos sociais que também estão disponíveis ao diálogo, que a gente também pode buscar, né, como fazer isso. Ampliar esse diálogo, eu acho que aqui das sugestões é isso, ampliar o diálogo do círculo, a gente não ficar fechadinho só do círculo para o círculo, é no círculo para o diálogo com, né, eu acho que essa talvez até precisasse da gente pensar num tempo com isso, assim, porque aí não vai ser só em Uberlândia, né, gente, como a gente tem gente de todos os lugares, é também diálogo lá, nas cidades que também tem gente do círculo. Eu chamei de palavras amorosas, mas é que foram elogios, amo o nosso círculo, obrigada por existirem, quero muito agradecer a oportunidade de acolhida, tá tudo perfeito, somente agradecer, então teve também essas falas carinhosas, generosas, amorosas, de dizer que estão gostando do caminho e daquilo que a gente tem feito, para buscar essas possibilidades, então, por aqui. Então, a partir disso, vejam só, o que é a única coisa que nós conseguimos construir para ver se aqui vai ser esse o nosso compartilhar, se é essa a trilha mesmo que podemos pensar para ali. Camila, só ainda contribuindo um pouco com essas palavras amorosas, eu acho de extrema relevância apontar o que não é uma percepção, é uma constatação. Existe um trabalho feito que, claro que a gente está aqui circulando com vocês, não é a gente que faz, mas esse trabalho que vocês três fazem fora dos dias dos encontros, essa forma de sistematizar as coisas, o jeito carinhoso de se posicionar, o jeito divertido de chamar as pessoas a participar, isso faz muita diferença. Então, assim, eu tenho experiência de vários locais que eu já participei de alguns estudos, e eu vejo isso como um diferencial. Então, é algo que realmente, assim, faz o meu coração vibrar de saber que eu estou participando aqui, né? É de verdade mesmo, sabe, Gabriel? Não é só um carinho com vocês, não. Eu estou falando, é uma constatação crítica, isso que eu estou dizendo, né? Então, eu fico realmente muito satisfeita. E agora, brincando também, vocês que ousem fazer isso não presencial. Fico de mal com todo mundo. Eu acho que nós vamos ter que criar um jeito de que... Como é que a gente participa com todo mundo, né? Não sei ainda, não sei, mas nós vamos dar conta, nós somos muito criativos. Vocês viram como é que as ideias aqui não é coisa que falta para nós. Então, vez em quando pode ser, tá? Que eu vou aí beber com os meninos. Isso mesmo. De vez em quando a gente faz um encontro itinerante. Uma vez, num dos nossos encontros, eu pensando, nossa senhora, mas como é que nós vamos fazer depois, a hora que isso acabar? Tem gente lá da Paraíba, tem gente do Ceará, tem gente de Varginha, tem gente... Como é que nós vamos fazer? Aí meu marido falou assim, uai, vocês fazem um círculo itinerante, cada vez é num lugar de quem está no círculo. Isso é freiriano, Freire fala das andarilhagens, vamos andarilhar por aí. Isso mesmo. Então, obrigada, Priscila. Eu agradeço muito, assim, eu, Léo e Gabriel, como vocês sabem, a gente, esse projeto de ter um grupo de discussão sobre Paulo Freire é um projeto nosso desde 2017, pelo menos, assim, né? Então, a gente é muito, não sei a palavra, agora me fugiu, mas assim, é como se nós realmente nos realizássemos
com este grupo, com essas possibilidades, com esse diálogo que a gente tem aqui no Círculo. É como se agora o Círculo já fizesse parte mesmo da nossa existência, né, do nosso caminho mesmo, assim. Então, eu agradeço muito as palavras amorosas, mas eu compartilho com vocês. Ele só e se é desse jeito, é por conta de vocês, é por conta da participação de vocês, é por conta do que esse grupo né? Então, realmente vale a pena, assim. E aí pensamos, então, nessas metodologias, pensando naquilo que a gente, então, nas avaliações feitas, que o Em Leitura precisamos, inclusive, dar mais condição do Em Leitura acontecer, o Encontros também que ele continue, mas que talvez não seja o principal, né, se eu entendi assim, a gente vai ter encontros, mas que a gente vai aí pensar no Em Leitura com mais cuidado, e por conta das sugestões, um outro momento que a gente pensou em introduzir, né, por conta das falas, por conta do registro no questionário, eu estou colocando tudo por causa do círculo, a ideia do movimento e tudo, a ideia é que a gente permaneça nessa perspectiva. Seria esse em praxis, que é aquilo que a gente já falou entre nós também, acho que faltou nesse momento da construção das nossas identidades, a gente ter um momento de troca com as nossas práticas. A Guta, da última reunião, mandou uma mensagem para mim que ela queria compartilhar as práticas dela como profissionais da saúde, né, de outro universo. A Priscila, com Café com o Paulo Freire, ela fala aqui com a gente, mas eu sei que tem gente aqui que não sabe o que é, como é que funciona, o que acontece. Então, a gente precisa ter um tempo, né, a Laís com a experiência profissional, estou vendo porque as fotinhas que estão aqui, a Dani com a experiência dela, Léo, Gabriel, Poliana, todo mundo, Silvia, eu fiquei super curiosa para saber como é que a Silvia trabalha, por que ela veio estudar Paulo Freire, o que é que tem essa relação, né, o que Paulo Freire implica na sua trajetória profissional, na sua trajetória pessoal, inclusive, também, que a gente não dissocia esses dois, enfim. Então, buscando as respostas de vocês, a gente achou que a gente poderia introduzir mais esse momento nos nossos encontros, ter um encontro que a gente pudesse discutir também as nossas praxes, como fazemos, o que fazemos, e aí as pessoas trazerem isso para a gente. Isso não vai ser momentos estanques, né? É porque às vezes o que a gente fala parece que vai ser uma coisa, depois vai ser outra coisa. A ideia é que essas coisas todas elas estão em relação, porque nós não somos separados assim, mas que a gente tivesse um tempo para colocar as nossas experiências profissionais e as nossas implicações com Paulo Freire a partir dessas experiências. Isso foi o que a gente conseguiu pensar, né, assim, como que a gente colocaria isso também no nosso círculo, acho que é também coerente com os princípios freirianos, né, porque a gente, é aquilo que a gente faz, é aquilo que a gente pensa, é este movimento, né, que Paulo Freire acredita, então acho que também seria importante que a gente fizesse isso. Tem uma outra coisa que aí, por isso que é importante que todos nós aqui tenhamos a oportunidade de conversar sobre essas trajetórias. Esta semana foi ontem, inclusive, a reunião, mas que Gabriel e Léo já estão sabendo, eu fui chamada por uma ONG que chama ABC do Glória, aqui em Uberlândia, eu não sei se quem é de Uberlândia conhece, eles trabalham ali hoje no bairro Elson Pietro, antes no assentamento, era um assentamento que tinha de terras que eram da Universidade Federal de Uberlândia, a Universidade Federal de Uberlândia doou o terreno para a prefeitura, para dar posse àquelas pessoas que estavam assentadas naquela região, que é próximo de um campus nosso, que chama Campus Glória, que é ali na saída para Uberaba. Então, esse assentamento hoje, bairro, ele tem muitas fragilidades, muitas. Essa organização, que hoje, esse ano é que elas se transformaram em ONG, até então era um projeto de extensão da UFO, viviam assim de diversas formas. E elas têm um projeto que a ideia é contribuir para as fragilidades educacionais das crianças e dos adolescentes daquele bairro. Então, elas fazem oficinas, elas desenvolvem trabalhos com vários voluntários da psicologia e também de outras áreas, é uma ONG que tem vários profissionais, mas muitos psicólogos e estudantes da psicologia.
Maioria, inclusive, não tem ninguém da pedagogia. Eu fiquei um pouco triste com isso, mas de qualquer jeito, é um projeto que eu acho que surge dali, da área da psicologia escolar. E elas nos chamaram para fazer um trabalho com elas. Qual é a expectativa? E aí elas querem muito conhecer o nosso círculo, querem participar de uma reunião conosco para ver como que a gente é, quem a gente é, conhecer a gente. Elas querem ajuda no sentido de que elas viram que agora, para continuar com esse trabalho de formação que elas têm, elas precisam de se fundamentar um pouco mais teoricamente, que o conhecimento que elas têm, inclusive de Paulo Freire, ou de educação, agora está faltando para elas, assim, elas têm muitas ausências e necessidades. Então, a proposta delas é a gente pensar, pelo menos durante esse tempo remoto, em algumas possibilidades formativas, né, em algumas ações formativas junto com o grupo da agora ONG, que chama ABC do Glória. Eu gostei muito, assim, da proposta, deles terem me achado, não sei como, foi por meio de uma professora lá da psicologia que me indicou, e aí elas me contactaram e pediram. Eu gosto muito quando as coisas chegam assim, quando as pessoas estão com desejo, necessidade, vontade de fazer algo, então mesmo, assim, ontem falaram da vontade, que querem estudar, que querem entender, que querem compreender até para que elas possam estar mais seguras do que fazem, compreender por que estão fazendo aquilo. Então, essa é uma perspectiva que temos para o ano também de 2021. Né, ainda muito sem saber como, sem saber o que, mas também é uma possibilidade concreta da gente fazer também uma coisa que para o Paulo Freire é muito importante, que é essa, que vocês também disseram aqui no questionário, né, que é essa aproximação com a comunidade, esse diálogo mais próximo, essa apreensão da realidade, tanto que eu falei para elas, Léo, já vou deixar você falar, que, na verdade, se a gente tivesse num tempo sem isolamento, primeiro a gente tinha que ir lá no bairro, conhecer o trabalho, participar do que elas fazem, para depois a gente ver como é que a gente podia fazer juntos, né? Mas, impossibilitado disso, aí a gente decidiu criar um formulário, como eu não gosto, mas é o jeito que temos. Criar um formuláriozinho que elas possam responder, me dizer qual que é o conhecimento que elas têm de Paulo Freire, como é que elas já viveram, leram, o que leram, né? Para a gente poder pensar em alguma coisa, pelo menos durante esse tempo, porque realmente elas estão buscando ajuda, né? Acho que esse é o termo, nesse sentido. Fala, Léo. Eu só queria tirar uma dúvida para ver se eu entendi bem a proposta. A gente vai trabalhar, então, com a formação da ONG, uma parceria com a ONG, ou a gente vai trabalhar junto com a ONG na comunidade? Não, o convite delas é para que a gente... Porque, veja, nesse momento não tem jeito de a gente trabalhar efetivamente lá no bairro. Elas estão também desenvolvendo materiais à distância, materiais de apoio, porque não estão indo lá, né? Então, a ONG é super aberta para participação e para nossa inserção dentro delas. Assim, elas se colocaram dessa forma, mas o que elas querem neste momento, e é possível neste momento, são ações formativas com elas, né, a partir de leituras, debates, reflexões, especialmente de aprofundamento com Paulo Freire. Esse é o desejo. Nossa, montar uns círculos de cultura, de formação, aproveitar a educação como prática da liberdade aí e já colocar em prática, vai ficar legal, hein? Gostei da ideia. Super legal, tá vendo? Então é uma possibilidade concreta, assim, de pensarmos também em materializar um tanto de coisas que a gente estuda, como é que a gente dialoga com isso, como é que a gente dialoga com... Mas ainda é muito embrionário, né? A gente precisa fazer essa aproximação também, ver as condições concretas, tanto de lá quanto de cá, mas é isso, eu também fiquei muito empolgada, como você, Léo, assim, porque é possível, né? Eu acho que o círculo também, lá naquilo que a gente falava, de como a gente trabalha nessas dimensões importantes, né? Essa da relação com a comunidade para a gente é fundamental, né? Então...
Acho só para anunciar para vocês, assim, porque eu acho que esse compartilhar, gente, na nossa cabeça, pelo menos, primeiro nos identificar como grupo, né? Olha o quanto de coisa fizemos juntos, olha até onde é que chegamos nesse tempo que estivemos. E agora, daqui para cá, o que mais podemos sonhar? Como nós podemos construir as nossas utopias, as nossas presenças, os nossos pertencimentos aqui, e com aquilo que a gente também faz, outras coisas que venham para cá também, né? Que esse tempo, eu acho que o que nós concluímos é que eu, Léo e Gabriel, é que esse tempo da gente reconhecer as nossas identidades, ele precisa ser um pouquinho mais prolongado, a gente precisa de um pouquinho mais de tempo, né? Talvez por conta dessas condições, talvez se tivéssemos no presencial, isso teria acontecido com mais, mas que assim vai exigir da gente um tempo maior, importante para a gente, inclusive, fortalecer, consolidar, né, e o nosso grupo ficar com características que são nossas mesmo, né? Então, eu acho que a ideia que conseguimos pensar é isso, introduzir, então, nos nossos tempos do círculo, a ideia dessa em praxis, e também na mesma lógica do que a gente construiu aqui do em leitura. O em praxis seriam, a gente definiria quantas pessoas do grupo ficariam responsáveis por dizer da sua praxis, né, como o que faz, que reflexões, se apresentar a partir desse universo em relação com Paulo Freire. Tudo bem? O que acham? Tô vendo que o chat bombou aqui. Eu não consegui ler. Ótimo, então. Então, ai. Isso, isso, né, Kátia, assim, a gente tem conversado sobre essa possibilidade do em praxis, vai possibilitar isso, por exemplo, às vezes eu conheço algumas pessoas que estão no círculo, mas eu também não conheço todo mundo, então é importante que a gente se conheça. Eu sei que a Kátia é professora da geografia, mas será que todo mundo sabe? Aquelas apresentações que nós fizemos no Padlet, cada um fez a apresentação, eu mesmo só coloquei que eu sou professora, então tem muitas coisas que nós ainda desconhecemos de nós mesmos, né? Então, é importante esse movimento para a gente reconhecer, até porque, veja bem, às vezes, o próprio Léo falou, eu sei quem é a Guta, mas não sei o que ela faz. Eu sei quem é, né? Porque às vezes a gente, de quem está mais próximo, nós sabemos, mas a gente não sabe. E às vezes a gente está lá precisando de algum profissional que tem aqui no círculo e a gente nem sabe. Então, acho que esse movimento para nós é importante, assim, né, de trazer essas, e aí é porque a Kátia falou ali da ideia do meio ambiente, da consciência, esse é um tema que o Léo também sempre traz, e a gente pode aqui também ir definindo, porque aí, a partir disso, eu acho que na minha cabeça fica assim, pelo menos, a gente faz umas leituras dessas que eu estou chamando de basilares, assim, importantes para a gente compreender o pensamento do Paulo Freire, e depois a gente pode se despregar um pouco. Eu lembro que em algumas reuniões sugeriram para a gente ler outros autores, né, para a gente ler Bell Hooks, eu lembro que alguém sugeriu. Então, a gente pode pensar nisso, mas eu acho que primeiro vamos fazer só esse basicão, aí saindo do basicão, vamos para essas outras leituras e aproximações possíveis e até sugestões de cada uma aqui, né, para não ficar unilateral a decisão e a forma. Guta levantou a mão? Eu tinha levantado, mas acho que dá para a gente ver depois, que é só voltando no ABC do Glória, a proposta é para estudar crianças, adolescentes e... o seu microfone está mudo. Só crianças e adolescentes. Mesmo? Que nesse momento E elas montaram, Guta, só porque uma comissão de psicologia
que tem hoje 16 pessoas que participam desse processo formativo elas chamam de definição, como é que chama? Escolha, seleção de quem serão os profissionais que trabalharão com as oficinas lá, e também de formação dessas pessoas. Então, essa comissão de psicologia, ela tem como função fazer a seleção de quem vai trabalhar efetivamente com as crianças, a partir de algumas categorias que elas elegeram, a partir de uma apreensão que elas fizeram da realidade. Então, elas elegeram algumas vamos chamar de palavras geradoras, mas não é esse o termo que elas usaram, não. É tipo identidade, racismo, desigualdade. E tem mais uma que agora eu também esqueci, o caderno que eu anotei não está aqui. E aí, a partir disso, elas fazem a formação com essas pessoas que vão trabalhar com as oficinas e fazem esse acompanhamento aí do trabalho educativo que é feito com as crianças e adolescentes, mas a ação é para crianças e adolescentes. Não, tá bom, né? Porque fiquei tentada, né, Camila, assim, com o público de mulheres, com o público de gestantes. Eu acho que quando a gente vai na Emprac, a gente vai poder falar disso, e que a gente percebe que pode ter um trabalho muito legal, né, que pode estar acontecendo nesse antes, mas era esse pedacinho de fundação, né? Guta, eu também sonho demais, e esse é um desejo que eu tenho mesmo, porque já tem uma outra demanda antiga. Nossa, quando eu participava de um grupo, que era um grupo de educação popular, com a Gersina, com o Gabriel, com o Benê, marido da Carol, que está aí, a gente tinha esse grupo, que era um grupo muito legal também, e que tinha uma demanda das mulheres para nós, assim, de trabalharmos um pouco com isso, sabe? E penso que a hora que a gente se aproxima, ali vai ter muitas demandas, né? As demandas começa por aí, mas a gente sabe da vulnerabilidade, das condições, e acho que tem muitas possibilidades, sim, ali. Obrigada. GPEC Pop, isso mesmo, Carol. Nossa, eu tenho saudade, esse grupo foi um grupo bem bom. A gente fez um bom trabalho. Assim, a gente era um grupo que... Nem sei se fizemos um bom trabalho, é isso que eu quero dizer, mas era um bom grupo. Ai, ai. Emilene está aqui dizendo também. Então, tudo bem? Podemos fazer isso? E aí, eu acho que a gente podia... Carol, eu também acho que foi um grupo bem legal. Para mim foi de muita aprendizagem, assim. Se vocês concordarem da gente fechar com esse Empraxis, qual que é a nossa ideia, então, agora? Pensando, pelo menos, porque isso eu acho importante, né, gente, que a gente já se organize, pelo menos no primeiro tempo do ano de 2021, para que sábados, quais serão, né, sabemos que não temos os tempos ainda do nosso ano, mas pelo menos fazer algumas perspectivas, sabendo que a gente decidiu aqui que nós na primeira semana vamos fazer ainda um formulário, né, na primeira semana, no nosso retorno, vamos fazer um formulário para definir isso. Então, não vai ter jeito de mandar o calendário, né, Léo e Gabriel? Vocês estão entendendo como a gente tinha pensado. Nós vamos deixar para o primeiro encontro, aí no primeiro encontro, com o formulário, a gente faz o calendário. Certo? Estão entendendo assim também? Então tá. É até bom, porque aí a gente não fica também com o trabalhinho para as férias, não é? Para a gente poder descansar um pouco. E o retorno? Qual é a sugestão que vocês fazem? Eu já vou dizer para vocês que janeiro, infelizmente, não tem jeito. Porque eu mesma preciso de férias, porque senão eu não dou conta, gente. Eu preciso. Então, o janeiro vai ser para tirar férias. Mas a partir de fevereiro, eu estou super à disposição. Se vocês acharem que a gente pode começar em fevereiro, se quiserem começar também em março, como é o que você anuncia aí, Léo já falou, né? Eu não vou parar, né? Eu vou emendar um no outro, porque em janeiro o estado vai continuar, em fevereiro eu começo as aulas na minha outra escola lá, e, enfim, por mim tanto faz.
Ó, a Poliana tá falando março. Na Ezeba também emendaremos dezembro e janeiro. Carol, tô sabendo pela Lavina, inclusive, que vocês vão ficar janeiro inteiro igual a Poliana, por exemplo, gente. Então, às vezes, é melhor mesmo você começar em março, né? Porque aí, senão, fica injusto com esses que vão trabalhar janeiro. Mas, gente, começar em março, enfim, ano que vem vai ser loucura de novo, tá? Eu acho que todo mundo aqui tem noção de que a gente não vai ter vacina até o ano que vem, que os casos vão aumentar, a tendência agora é um aumento muito grande. Então, assim, a gente tem que pensar que se a gente começar em março, muitas vezes a gente não vai ter muito tempo de encontro, né? Se a gente vai fazer 3 encontros de leitura, 3 nos sábados, quinzenalmente, vai ficar quantos encontros? Ó, eu vou fazer uma enquete aqui. Vamos ver se vai dar certo. É a primeira vez que eu vou fazer, tá? Aí a gente vota. Porque, Léo, eu sou, você me conhece mais do que eu mesma, assim. É o seguinte, também os tempos são nossos, gente. Para que a gente fica com a corda sempre no pescoço, querendo, às vezes é março, e vamos começar no março, vamos fazer nosso trabalho. Então, vamos ver qual é... Não, janeiro eu não vou pôr não, gente, porque janeiro não, tá? Janeiro... Que ação antidemocrática. Aí, ó, fala. Não, bota janeiro, uai. Eu não vou estar aqui. Vocês fazem sem eu estar aqui, eu ponho. Eu não vou, esse compromisso eu não posso ter com vocês, porque senão eu deixo de ser a Camila. Eu vou ser outro ser humano amargo, que não vejo alternativa. Eu preciso de férias. Eu tenho um médico homeopata que ele fala para mim, não é mal não, viu? Você falar para as pessoas que você precisa de férias, porque as pessoas acham que o bonito nessa competição desse sistema é a gente não parar de trabalhar. Você tem que entender que não é bonito isso não, e eu falo, tá vendo? Não é bonito a gente trabalhar sem parar, é bonito a gente ter tempo para a gente, é bonito a gente parar, Isso é verdade. É bonito a gente descansar. Então, eu coloquei fevereiro e março, tá bom? Bem democraticamente, como o Léo está dizendo. E aí, a gente vota aí para ver qual a saída. Gente, bom dia. Uma sugestão também que a gente pode pensar da gente criar subgrupos, como já foi um pouco sugerido, né? E trabalhando durante esse tempo e começar em março, que aí começa todo mundo junto. Durante esse mês, por exemplo, de fevereiro, janeiro, a gente trabalha com subgrupos, por exemplo, em Prax, né, que é uma ideia nova que vem, enfim. E aí depois, em março, a gente já começa março, todo mundo junto, já com a questão da leitura, o que foi posto por esses subgrupos, né, talvez seja uma boa, porque aí começa todo mundo junto, né, dá a possibilidade de todo mundo, enfim, acompanhar junto. Débora, eu acho essa uma boa ponderação. E aí fiz o enquete aí, a enquete, gente, não sei, como é que aparece para vocês? Já apareceu, vocês têm que abrir a barrinha lateral, ele fica nos 3 triângulozinhos lá, você clica, vai aparecer a enquete, parece, é uma bolinha. Já votei. Ô, Léo, aqui para mim não aparece não, eu tive que passar pro celular que acabou me... Para a apresentação, Camila, deixa eu apresentar aqui. Antes de parar, porque aí eu vou só mostrar para vocês, para depois não ter que fazer de novo, voltar aqui para apresentar, e aí, ó, eu coloquei o nosso abraço, pelo menos como virtual, que é a forma que a gente tem de agora abraçar, pelas imagens, né, mas que eu queria trazer o abraço como forma da gente se despedir aqui hoje, mas calma, nós vamos fazer, tá bom? É só porque eu não quero voltar na apresentação depois. Só uma sugestão que eu escrevi no chat, é que às vezes um encontro em fevereiro podia ajudar a gente, se a gente já souber a programação, pelo menos do semestre, a organizar datas, então uma sugestão que fosse para final de fevereiro, para a gente realmente começar em março, porque inclusive, Débora, com os grupos antes, né,
com subgrupos, as pessoas estarão trabalhando de alguma forma em janeiro ou fevereiro. Então, a minha sugestão é que a gente tenha um encontro em fevereiro, pode ser no finalzinho, às vezes lá para o dia 20, para a gente engrenar de verdade em março, né? Já que a gente vai ter que ver data. Ok. Mostra aí, Léo, só para porque tem muita gente que ainda não votou, só tem 11 votos. Galera, no celular deve ser a mesma coisa. Quando aparecer a barrinha de vocês aqui, ó. Léo, a Lohane está pedindo a audiodescrição das imagens. Falo para ela, Lohane, falo para ela, Lohane, eu vou fazer, meu amor, para você, te mando pelo WhatsApp. Vocês estão vendo aqui a minha tela? Deve aparecer para vocês embaixo, perto do chat aqui, ó, esses três símbolos aqui, quadradinho, triângulo, bolinha, atividades. Vocês clicando em atividades, vai aparecer a enquete aqui, com uma bolinha. Como eu já votei, ela já saiu, mas... Ô, Leo, acho que no aplicativo do celular não tem, viu? Eu tentei abrir aqui, mas não aparece. Ixi. Compartilha aí para dar uma olhada. Às vezes a gente consegue ver. Deixa eu parar de apresentar. Ixi, Nos 3 pontinhos aí não aparece, não, né? Ih. Porque aí... Só tem isso aqui, ó. Então, não vai dar para quem está no celular participar. Aceita por aqui, aceita, Kátia, pode mandar. Aceita por aqui, no chat, pode mandar aqui, a Carol também está falando que não aparece para ela. Lohane, você conseguiu votar? Ju está falando que não, está no celular, Débora também está no celular. Fevereiro, Roger, vota em fevereiro, Gabriel também em fevereiro, Carol, março. Então, 1, 2, 3, 4, 5, 6. Mais 6 votos para fevereiro, gente. Então, tô achando que fevereiro... 8, 14. Então vamos entender que foi assim, a gente talvez essa ideia conciliatória aí que a Guta colocou, a gente fazer um encontro só em fevereiro, porque aí quem tá de férias em fevereiro também, para a gente só organizar esse caminho para 2021. Pode ser? Alguém vai se sentir mal com essa proposta? Que eu acho que a gente... né? Então, aqui que eu tô vendo. A Lohane conseguiu, ótimo. Que acho que fevereiro ganhou, e aí a gente pode fazer isso a gente faz a de fevereiro, até para pegar isso, os horários, todo mundo, como é que dá, a gente faz o formulário antes, e a gente começa efetivamente com as reuniões quinzenais a partir de março, né? Pode ser assim? Vocês querem já pensar aí na data de fevereiro? Alguém tem alguma sugestão? Porque tem carnaval, né, pessoal? Apesar de que o carnaval nós vamos dançar aqui dentro de casa mesmo, porque, né, nós temos que continuar, como diz o Léo, cuidando-nos e cuidando de quem a gente gosta. O sábado do carnaval, acho que é o 13, se não me engano. Uai, Eu tinha já olhado. Sem calendário aqui. Olhei no Google aqui. E aí é que dia? Fala, Priscila, você olhou?
Eu estava tentando olhar, mas se você já olhou? Aí no Google eu localizei o 13. 13 de Proposta do fevereiro? carnaval é julho. Não sei se vai vingar, mas Rio e São Paulo já colocou julho. É isso que eu ia falar. Tá rolando uma proposta de ser fora de fevereiro. Mas vamos colocar o 20, então, porque aí não fica Gente, eu indefinido. acho engraçado demais. O quê? Que engraçado. Esse povo colocando, mudando a data do carnaval. Ah, vamos mudar o Natal para. Não existe isso, não, gente. Mas sim, eu entendo. É. Ô, gente. Surreal, nós estamos vivendo cada coisa. É. Mas 20 de fevereiro foi a proposta da Priscila. Gente, pode ser? Pode. Pessoal, só quero deixar aí um aviso e um pedido aí. Se cuidem muito, muito, né, nesse final de ano, porque saíram estudos aí, o Imperial College fez outro estudo com dados brasileiros, né? A transmissão está aumentando muito do vírus aqui, tá? Então, tem cidades que já estão com uma transmissão próxima de abril que a gente tinha, e o vírus, ele é sazonal, isso quer dizer que agora a gente deveria estar diminuindo a taxa de transmissão, não aumentando, e agora vai dar um pico muito forte. Então, tomem cuidado, usem máscaras, tentem evitar as festas de fim de ano, viagem, aglomerações. Se forem viajar e ver alguém em ambientes ventilados, abertos, distância social, muito álcool em gel, máscara com todo mundo. Evitem comer todo mundo na ceia, perto, numa mesa próxima. Quando for comer que tem que tirar a máscara, façam rodízio e espalhem, porque eu não estou brincando, eu gostaria muito que ninguém pegasse, mas a situação já está muito grave, tá? Então, tem vários lugares que os leitos de UTI já estão 90%, 80%. E eu sei que não quero ser alarmista, mas pelo comportamento que a gente está tendo do vírus, que foi mostrado esse efeito de sazonalidade, igual na Europa, né? Você teve um aumento, eles fecharam, teve a baixa da temporada, e depois está tendo um outro aumento no inverno. Então, é provável que o nosso próximo aumento comece quando começar o meio do outono e inverno do ano que vem. Então, tomem muito cuidado nessa época também, viu? Anotem aí, não brinquem, que a vacina ainda vai demorar para chegar para a gente. Não vai ser uma cura mágica que vai aparecer o ano que vem, vai estar todo mundo vacinado, tá bom? Se protejam. Desculpa Nessa aí, linha do Léo, o Léo já falou o que era a minha proposta para vocês hoje, para a gente encerrar, feito essa discussão, e acho que agora nós já temos as diretrizes que vamos assumir para 2021, que a gente fizesse esse momento meio que, estou chamando de abrace, né, por conta da ausência disso e do significado da ausência disso para a gente nesse tempo. É uma forma da gente se abraçar, é uma forma da gente dizer um recado que a gente quer deixar aqui para nós, né, de um até breve, até agora mesmo, nós vamos ficar um tempo sem encontrar, mas a gente... Então, eu queria que vocês abrissem as câmeras, não precisa ser palavra, pode ser gesto, pode ser enfim, né, Silvia? Pode ser qualquer expressão aqui que a gente queira fazer para dizer o nosso até breve e que todo mundo tenha a oportunidade de dizer aí e de se comunicar nesse sentido de que, se eu acho que uma coisa, ontem, a hora que eu terminei de fazer todos, né, esse registro e essa retrospectiva de tudo que a gente fez, assim, eu falei, nossa senhora, como eu tô orgulhosa de nós, assim, como eu tô orgulhosa de ter um coletivo, como eu tô orgulhosa da gente ter conseguido, apesar de tudo, e de tanta desumanidade que a gente viveu durante esse tempo, a gente conseguiu, juntos aqui, né, ficar de fato
melhores, né, no sentido de que um pouco ajudou a ter o encontro, a encontrar com essas pessoas, conversar sobre alguma coisa que a gente acredita, que a gente aposta, que a gente tem esperança, pelo menos para mim foi muito importante. Então, por isso que o meu gesto para vocês hoje é como se tivéssemos a oportunidade de abraçar com muita força. E essa é a minha esperança do futuro, que eu possa abraçar cada um e cada uma de vocês, de verdade. Podem falar, gente. Quem quiser ligar o microfone e falar, quem quiser levantar a mão, do jeito que vocês quiserem. Camila, eu quero aproveitar e agradecer você, Léo, Gabriel, por terem trabalhado aí nesse período remoto, responsável e incansavelmente, copiando suas palavras lá do Instagram, por deixar a gente assim, esse grupo lindo, circulante, e que a gente teve esse tempo de aprender tanto, de melhorar tanto, de sermos mais freirianos aqui com vocês. Tá? Vocês formam assim, um trio perfeito e que para mim veio somar bastante e que eu tenha feito parte dessa soma também. Eu tenho certeza que eu sou mais freiriano hoje e tive trabalho aprovado agora, graças a uma ideia que eu tive a partir do grupo. Então, assim, o trabalho vai ser apresentado na próxima semana, no seminário do Profor. Eu já estava bem desanimada já com o ensino remoto, e aí, a partir do movimento do grupo, de um encontro do grupo, eu falei, não, vamos respirar, vamos dar mais uma chance, né, para esse ensino remoto e vamos mostrar a ciência aí, porque a ciência é preciso ser levada à frente. Então, foi a partir de um dos seminários aqui, de um encontro, que eu dei esse ânimo e chamei a galera, falei, vamos, gente, vamos respirar junto, vamos começar junto, que o ensino remoto não seja só isso, né, que não só sugue a gente. E aí está aí o nosso trabalho aprovado, vai ser no GT da Clarice. Então, eu venho para agradecer a vocês três que, sem querer, vocês me animaram, tá? Para escrever essa proposta e trabalhar com esses meninos esse projeto, tá bom? Então, o ensino remoto não foi só sugar, então ele está me dando essa oportunidade. Obrigada. Apesar de já ter feito o gesto de agradecimento, né, eu queria dizer que coincidiu, né, o grupo coincidiu com um momento de muitas mudanças pessoais e além do adoecimento, né, Léo? Eu desconfio que no último encontro eu estava com vírusinho aqui em casa, então eu passei muito mal, inclusive no final de semana do encontro, né, mesmo tendo todos os cuidados necessários, né, mas foi aquele final de semana exatamente. Não fiz o exame, mas para ter tido coisas que a gente nunca tem, né, então, mas eu queria dizer que, mesmo não participando, saber como eu gostaria, saber da existência, comungar com coisas com as quais eu acredito, faz com que a gente tenha, de verdade, acho que é isso, né, a esperança nesse amor, a esperança que não dá para ficar, a certeza que não dá para ficar quieto e que nós temos que encontrar nas nossas vidas, né, esses lugares de movimentação, né, de recolhimento e de movimentação, recolhimento e movimentação. Então, assim, extremamente grata a todo o empenho de cada um de vocês em níveis diferentes, né, apesar da minha não participação como eu gostaria, nem é com vocês isso, como eu gostaria. Então, assim, extremamente grata, obrigada, e assim,
até o ano que vem, dependendo. Léo, você está com a mãozinha levantada ou você não abaixou? E a Emilene levantou a mão. Eu esqueço de abaixar, desculpa, pessoal. Então é a Emilene. Eu estava esperando ele porque estava levantado. Eu quero dizer para vocês o quanto esse grupo está me fazendo bem. E aí eu escrevi o projeto para o doutorado agora. E eu falei, isso é impossível mandar um projeto sem escrever sobre o Paulo Freire. E aí ele fala há muito tempo sobre os direitos humanos, que é uma temática que eu estou focada. E aí eu queria ler para vocês o que eu coloquei no projeto. Então, assim, o trechinho dele é da pedagogia da indignação. Mas, assim, é muito... O que a gente está passando agora é tão atual e é tão uma coisa tão presente, marcante, né? Parece que o Paulo Freire está aqui ainda hoje, está aqui, a presença dele nunca vai modificar. Aí eu quero só ler um pedacinho para vocês, tanto que o grupo me fez bem, para aumentar, assim, minha vontade de querer estudar mais. Fiz o projeto de doutorado, uma semana com cólica de rins, terrível, foi uma semana sangrenta, mas eu consegui, graças a Deus. Quero ler para vocês um trechinho. Ele fala assim, faz tal parte do domínio da ética universal do ser humano a luta em favor dos direitos humanos, onde quer que ela se trave, do direito de ir e vir, do direito de comer, de vestir, de dizer a palavra, de amar, de escolher, de estudar, de trabalhar, o direito de crer e de não crer, o direito à segurança e à paz. Então, assim, ele é atual demais, gente, é muito bom ver isso, e assim, a temática que eu estudo é educação e direitos humanos. Então, tudo que a gente está vivendo nessa pandemia, quais direitos foram negligenciados até esse momento com o ensino remoto? Então, eu fico pensando muito nisso, e o grupo me ajudou muito a pensar dessa forma. Né? Bom demais. É isso que eu queria deixar para vocês. Quero participar cada vez mais, que agora estou mais tranquila de ter entregado todo o projeto. Então, assim, muito bom, viu, gente? Obrigado pelo companheirismo, por estar fazendo parte desse grupo. Rogério? Eu também, na verdade, gostaria de agradecer, como a Emilene, eu já tinha comentado no comecinho da reunião de hoje, que eu também submeti o projeto de doutorado a partir de algumas das reflexões aqui do grupo. Então, assim, é um momento muito importante, assim, e as reflexões aqui desse grupo, eu não sei, tem uma energia muito boa estar aqui com vocês. A cada encontro a gente conhece pessoas diferentes, nesse movimento também do encontro, né, com gente de outros lugares, apesar que aqui no grupo já tem gente de muitos lugares, ainda tem essa perspectiva de ver que assim, é um movimento muito interessante perceber que pelo Brasil todo tem pessoas lutando pela causa assim, da transformação social mesmo, preocupados com a educação, e nesse momento de isolamento físico, não estamos distantes socialmente, né, efetivamente, no sentido de que a gente vai achando espaços para trocar experiências, para resistir a essas tentativas aí de silenciamento mesmo, né, de apagamento do trabalho que nós professores temos feito, uma tentativa de nem sei explicar assim, né, tanto que esse governo tenta colocar para baixo, e a cada momento a gente vê mais pessoas comprometidas. Então, assim, esse espaço aqui é muito bom para a gente meio que arregaçar as mangas mesmo e criar forças para continuar na luta. Então, gostaria de agradecer muito pela acolhida, e é um espaço que eu me sinto muito bem também. E
E é isso, né? Nesse final de ano muito atípico, de não poder estar com as pessoas todas na família, né? Eu acho que para todo mundo está assim, né? Um momento muito delicado e de não poder ficar aglomerando mesmo, né? E essa coisa de estar junto, mas não poder ficar se abraçando, porque sempre a gente fica naquela coisa assim, não, mas a pessoa está resguardando, mas a gente nunca sabe se está contaminado ou não. Então, essa coisa do vírus é muito complicada aí. Então, mas é isso, né? Terminar esse ano e com esperança que para o próximo ano, apesar dessa coisa aí, a gente sabe que a vacina pode demorar, a gente precisa se cuidar ainda, mas de que no próximo ano a gente esteja mais fortalecido ainda. Muito obrigado por tudo aí. É isso. De mãozinha não vi ninguém. Tem mais alguém que gostaria de falar? Não? Então, pessoal, para a gente também aí, encerrar, né, eu queria agradecer também, agradecer as palavras, a presença, as trocas, e dizer, e aí eu queria nomear mesmo, né, porque tem pessoas que se a gente não fala, a gente não identifica aqui, eu acho que a gente podia encerrar com isso. Então, quero agradecer todos e todas, a Alessandra, a Andréia, a Vani, a Guta, a Carol, o Danilo, a Débora, a Emilene, Gabriel, Juliana, Kátia, Laís, Léo, Letícia, Lohane, Rosilda, Michael, Natália, Poliana, Priscila, Rogério, Sandra, Silvia e Sônia, né, que estão aqui hoje, e outros que também não estão, porque estão com dificuldades, né, nós sabemos, como vocês disseram aí, que muita gente passou por adoecimento familiar, por adoecimento porque nós estamos num tempo de pandemia, né, então também nos solidarizar com essas pessoas que aqui não tiveram, não porque não, mas é porque também foram aí atropelados por várias coisas que não deram para conciliar com estar aqui. Então, agradecer cada um e cada uma, dizer que é só a gente pensar no tanto de ideias que nós tivemos hoje, na quantidade de coisa que nós vamos fazer para o ano que vem, que isso anima a gente um pouco mais. Espero que vocês estejam nesse final de ano com as pessoas também próximas e que possam estar com vocês, né? Que nós vamos ter que passar com gente, com menos gente. E quero também dizer mais uma vez aqui, como vocês falaram, assim, o Léo e o Gabriel, nós somos um trio realmente muito importante. Gabriel é a minha sensibilidade e o Léo é a minha ansiedade, né? Então, nós trabalhamos com eu não sei o que eu tô com medo de perguntar o que eu sou deles, o que eu sou para eles. Talvez essa possa ser a primeira charadinha de 2021, mas é muito desafiador mesmo. Os meninos têm feito, junto comigo, um processo de reflexão muito importante. Importante, acho que para nós todos, nesse tempo, nesse contexto e nessa situação. Então, quero agradecer especialmente Léo e Gabriel pela parceria, por estar junto comigo e por, às vezes, até me darem bronca quando necessário, quando eu vou além do limite, né? Então, vocês são um pouco parâmetro. Então, muito obrigada, um beijo grande, um abraço apertado em vocês e até 2021. Fiquem bem, dentro do possível. Beijo enorme. Professora, para de gravar depois.